Olá, sou o Lucinei, professor plantonista de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar uma questão bastante interessante, que traz na imagem a China no coração da globalização. Para analisarmos primeiramente a imagem, temos em destaque em vermelho os fornecedores de matéria-prima, aparecendo com maior destaque o continente africano e o Brasil, na América do Sul. Em roxo, o círculo lado roxo, temos os fornecedores de energia, aparecendo com destaque da Ásia Central, países do Golfo, estamos falando do petróleo, e a Venezuela e a costa brasileira, sobretudo do pré-sal. Estamos falando dos países produtores de petróleo quando tratamos a Venezuela e o país do Golfo. Estamos falando da OPEP. Em verde, com maior destaque para a Europa e a América do Norte, sobretudo a região central, em destaque da China e a Ásia, os mercados estratégicos. A imagem então traz a perspectiva e a intensidade das trocas comerciais partindo da China. Traz então a China como agente principal. Vamos ao enunciado. Notícias do início de 2016 indicam que Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Canadá, México e mais 7 países assinaram um Acordo Transpacífico, TPP, criando a maior área de livre comércio da história, que representa cerca de 40% do PIB mundial. A China não faz parte do acordo e, segundo alguns analistas, o TPP seria um movimento estratégico dos Estados Unidos para conter o avanço chinês e isolá-lo em sua própria região. O TPP ficou recentemente identificado como um rebalanceamento da política externa dos Estados Unidos no sentido de sustentar a presença dos Estados Unidos na Ásia. Além disso, ressalta-se o risco de que os acordos mega-regionais, e o TPP é o maior deles, possam enfraquecer o papel da Organização Mundial do Comércio, a OMC, enquanto fórum normativo. Vamos à proposta da questão. A partir do mapa e do texto, caracterize o atual processo de transferência do principal polo econômico para o Oceano Pacífico, considerando o recente avanço da economia chinesa, a anterior hegemonia norte-americana e a importância do Atlântico no comércio do pós-Segunda Guerra Mundial. Temos então uma proposta bastante interessante de periodização, em que precisamos começar então do comércio do pós-Segunda Guerra Mundial, para pensarmos como evoluímos para a hegemonia norte-americana e a recente ação e intensificação nas trocas envolvendo a China como agente. Para tratarmos então desse eixo Atlântico Norte, partimos do pós-Segunda Guerra Mundial, em que o mundo fora dividido pela ordem bipolar, os Estados Unidos liderando então o bloco capitalista e a União Soviética liderando o bloco socialista. Em 1948, temos duas ações. A primeira delas, o Plano Marshall, representando investimento na reconstrução do continente europeu recém-afetado pela guerra. Plano, então, arquitetado e executado pelos Estados Unidos, a fim de investir e consolidar seu domínio na região, e buscando também frear o avanço socialista e ampliando as rotas comerciais sob seu domínio. No mesmo ano, em 1948, é criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança político-militar em que envolveu então as ações dos Estados Unidos na região. A disputa então pelo poder econômico e político que ficou conhecido como Guerra Fria, surgindo do pós-Segunda Guerra até os anos 1990. Disputa essa entre os Estados Unidos e a União Soviética. No centro da economia mundial, passa a se instalar então o Atlântico Norte, nesse eixo desenvolvido. Para entendermos então a passagem desse eixo Atlântico para o eixo Pacífico, precisamos citar o Japão como agente, que inicia então a ampliação da sua área de influência econômica, a partir de investimentos regionais, sobretudo investimentos no setor automobilístico e de tecnologia. Em 1990, com o fim do período conhecido como Guerra Fria, marcado também pela queda do Muro de Berlim de 1989, emerge uma nova ordem mundial, desta vez multipolar,
em que a China surge como personagem, num cenário antes liderado pelos Estados Unidos, como acabamos de citar, o eixo Atlântico Norte. Com a emergência da economia chinesa, altera-se então as relações de poder nessa antiga ordem bipolar, passando agora a ser multipolar. Com os investimentos volumosos e intensos da economia chinesa, o eixo passa do Atlântico Norte para o eixo Pacífico, já no final da década de 90. Para melhor entendermos então essa mudança do eixo, como trata a questão, precisamos citar a atuação da APEC, Comunidade Econômica da Ásia e do Pacífico, bloco econômico então que reúne alguns países da Ásia. Para entendermos esse avanço da economia chinesa sobre as economias da Ásia, representando então políticas de exportação, sobretudo para o continente americano e africano, como vimos na imagem, e a seguir retomaremos. Investimentos em infraestrutura, em energia. Nesse contexto, então, no ano de 2016, é assinado o Acordo Transpacífico. O acordo visa, então, equilibrar os investimentos no globo, sobretudo investimentos estadunidenses no continente asiático, buscando, então, frear o avanço chinês. Como acabamos de citar, os investimentos chineses no continente africano e sul-americano, sobretudo no Brasil, observamos na imagem, com destaque para fornecedores de matéria-prima, fornecedores de energia, mercados estratégicos. O Acordo Transpacífico, então, emerge como possibilidade de frear o avanço chinês. Para finalizarmos, então, algumas características do Acordo Transpacífico, que traz a integração econômica, a circulação de bens, serviços e investimentos. É importante falarmos que não estamos falando de circulação de pessoas, propriedade intelectual, estamos falando de patentes, e a padronização das legislações trabalhistas entre os países membros, assim como ações ambientais comuns. Os integrantes são, na Ásia, o Japão, Brunei, Malásia, Singapura e Vietnã; a Oceania, Austrália e Nova Zelândia; na América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá; e na América do Sul, Peru e Chile. Um bom estudo e até mais!